Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E a escolhida da vez foi a Teela Cobra ou Snake Teela no original em inglês da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Isso aí, estamos trazendo mais uma figura Origins aqui para ir completando o nosso checklist de figuras dessa linha aqui que foram revisadas, e aqui a gente tem uma representante da Wave 13, uma das últimas também que chegaram aqui ao Brasil, que chegaram ao nosso varejo, mas já chegaram cheia de controvérsias, porque teve problema de distribuição, não foi todo lugar que recebeu, teve lugar que nem sequer apareceu, enfim, teve muitos problemas essa Wave aqui, uma das últimas que a gente pode dizer que a gente teve acesso de forma mais tranquila, vamos assim dizer, antes da gente ter que precisar ficar importando por conta de questões aí de todos os personagens da linha Origins terem se tornado exclusivos. Mas aqui a gente ainda teve alguma chance. Essa figura aqui eu consegui recentemente, consegui inclusive num outlet que a Pens and Dolls estava fazendo, o tio Tadeu estava fazendo um bota fora lá. Essa figura estava super baratinha, estava R$ 37,99, se não estou enganado à vista, estava bem em conta, era uma figura até que eu não iria pegar, mas em razão do completismo, vamos assim dizer, falei, vou pegar e vou fazer a menção aí a Pens and Dolls. Então a gente pode começar aqui falando dessa figura em si, na cartela que é velha conhecida da gente já dos Origins. A única diferença é que aqui no alto, ao invés do céu azul estrelado, nós temos as escamas e o logo dos Snake Man logo atrás do He-Man and the Masters of the Universe, que é o logo clássico aí da franquia, né? Esse, pelo menos pra gente aqui na versão internacional. Além disso, temos aqui a figura dentro do blister, mini comic ali ao fundo, bolinha aqui no blister, adesivo com o emblema dos Snake Man aqui na frente. Quando a gente vira, como sempre, uma arte muito bonita aqui da Teela Serpente atacando o Snake Armor He-Man sob as ordens do King Hiss ali ao fundo. E na parte de baixo aqui temos questões aqui de como a figura se apresenta, o que ela tem de acessório e o checklist da Wave 13. Como eu disse, uma Wave cheia de controvérsias, porque além da dificuldade de distribuição aqui, muitos repentes, muito reaproveitamento, o que causou muita revolta aí em vários colecionadores, né? A parte de baixo aqui temos questões legais de segurança, inclusive selo de segurança do Inmetro dizendo que essa aqui é uma figura, é um brinquedo seguro aí para ser vendido no Brasil. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir essa figura aqui e ver o que essa Snake Teela nos traz aí, o que ela tem de diferente da Teela original. Então, bora lá! Aberta a embalagem, a primeira coisa que a gente dá uma conferida aqui, como normalmente a gente faz, é na mini comic que acompanha a figura, é a mini comic versão internacional, que não tem aqui os balões de texto para a gente poder ler a aventura, a gente só pode curtir mesmo as gravuras e a arte que estão muito legais aqui. E obviamente temos como protagonistas dessa aventura os integrantes dessa Wave 13 aqui, afinal temos aqui o Rei Randor em sua aparência 2000X, mais como o Capitão Randor, né? O Slamurai, temos a Teela Serpente também e os Soldados Cobra aqui, ou seja, uma aventurinha aqui que é mais para apresentar os personagens dessa Wave, que aqui ao fundo está representada pelo checklist com os 4 aparecendo aqui da época, né? Além disso temos o manualzinho, como sempre, já tinha virado tradição na linha Origins, em que temos escurecidas as partes que você pode desmontar aí se quiser montar um personagem diferente, quiser tirar partes, trocar partes aí para se divertir, né? Bem legal, padrãozão do que a gente tinha na linha Origins mesmo. Prontinha, aqui está ela, nossa deusa guerreira
transformada em uma mulher serpente. Para a gente ver melhor os seus detalhes, a gente, como sempre, começa falando da sua altura. Ela chega aqui por volta dos 13,5 centímetros, se a gente considerar o alto desse rabo de cavalo dela aqui. Está dentro da escala, obviamente, porque a gente vê aqui que há o reaproveitamento de bases da Tila original, que saiu na linha Origins, e também porque as figuras femininas dessa linha são levemente mais baixas que as masculinas. Pouca coisa, mas são. Então tá tudo dentro do esperado aqui. E a gente pode então começar a falar dos detalhes que essa figura aqui tem, porque a princípio o que eu inclusive também pensava que era só mais um repente bem do safado da figura da Tila, mostrou-se que não. Tem partes novas aqui, criadas exclusivamente para essa figura aqui, e que eu achei muito interessante. A começar aqui do detalhe dessa parte da construção do torso dela. Se vocês observarem, ela tem ombreiras aqui e as costas são fechadas. Inclusive tem espaço aqui para você guardar espada. Olha que legal, né? E a princípio você poderia pensar, mas a Tila original não era assim também? E aqui eu trouxe ela do lado aqui para a gente dar uma olhada, e não. A gente vê que essa Tila aqui, ela é baseada na figura vintage. Então ela tinha essa construção de torso aqui, não tem ombreiras, como a gente pode observar aqui. As costas dessa aqui são abertas, enquanto essa aqui, as costas são fechadas, né? Toda tapada aqui, diferente dessa aqui, ou seja, uma escultura totalmente diferente. E essa aqui é baseada na Tila de 2002 mesmo, na figura da Tila 2000X. Os braços aqui a gente nota, obviamente, que são as mesmas bases, as pernas também, mas olhem só aqui na bota dela, olha que interessante, as botas são diferentes. Essas aqui também são as botinhas da Tila de 2002, diferente da botinha da Tila original lá da linha vintage da década de 80. Eu achei isso aqui super legal, essa diferenciação aqui, olha só, ou seja, tem coisas novas. A construção do rosto, essa aqui com esse rabo de cavalo também é diferente. A gente nota aqui, a Tila original ela tinha o cabelo preso aqui, ao invés desse rabo de cavalo. Aqui provavelmente é baseado na Tila que veio com aquele pack junto da Zoar, né? Mas aqui só repintaram. E tem uma escultura bem bonita, apesar da pintura diferenciada, né? A gente nota aqui, ela está com os olhos vermelhos, com essas escamas, inclusive as presas aqui ao lado da boca. É aquela Tila, mas está bonitinha aqui, inclusive o cabelo, ó. A tiara é diferente dessa aqui também, ou seja, construíram coisas novas aqui para essa, porque essa parte aqui e essa bota aqui, nem a Tila do pack da Zoar, que em teoria seria a Tila 2000X dessa linha Origins aqui, tem, ou seja, construíram para essa Snake Tila aqui a aparência do que seria a Tila 2000X. Então a base para construir uma Tila de 2002 na linha Origins estava toda pronta. Se eles repintassem essa aqui com o padrão normal dela, na forma humana, essa aqui seria a Tila 2000X perfeita, né? Mas aqui decidiram fazer ela na versão Snake. Não sei se até tinham planos para fazer a Tila 2000X em futuras waves, mas com a mudança de planos da linha Origins, essa aí ficou para trás. O mais próximo que a gente tem de uma Tila de 2002 acabou sendo a Snake Tila, que tem razão de ser, inclusive, né? Não é porque aproveitaram aqui não. Na linha de figuras de 2002 houve uma Tila serpente, da mesma forma que se parecia muito com essa aqui também. A gente tinha inclusive os mesmos detalhes, a coloração bem parecida e o padrão de pintura bem parecido também. Única coisa que aqui ela tem uma simplificação por ser Origins, né, da linha Origins, que é uma linha de figuras um pouco mais simples. Mas além dessas partes da figura de 2002 que construíram para essa aqui, ela tem inclusive muito mais detalhes de pintura do que as demais figuras. Olhem só a quantia de pintura que ela tem aqui. Tem escamas pintadas aqui nas coxas, na parte de fora das coxas e na parte interna aqui, inclusive pintura com detalhamento, com contorno. Olha só que legal, que diferente. Achei super interessante isso. Ela tem aqui pintura de escamas aqui sobre os braços também. Aqui
no pescoço, descendo para o peito também, essa que parece também, assim como aqui na perna, né, que tem detalhe de contorno, e aqui no rostinho que é bonito da Tila, né, a construção do rostinho da Tila Origins, desde a primeira que foi feita, sempre foi muito bonitinha, e aqui temos esses detalhes. Obviamente aqui ela ficou um pouco mais feia, vamos assim dizer, porque foi transformada em uma mulher serpente. Então está aqui com os olhos vermelhos, né, as pupilas estilo de serpente, aqui também as escamas no rosto e aqui os lábios bem vermelhos com as presas aqui do lado. Fora isso, temos algumas partes que a gente já viu, como a gente já notou antes, né, dos braços aqui, os braceletes. Essa parte do quadril é da Tila, igualzinho lá da Tila que a gente tinha originalmente, mas no contexto geral, uma figura que eu pensava que era só um grande reaproveitamento de bases, mostrou-se aí uma figura com uma construção até mais complexa do que eu imaginava. Passando para as articulações, apesar dessa Tila estar transformada em uma mulher serpente, mantém todas as características de uma figura humana feminina aqui da linha, bem básica, né? Então ela pode girar aqui a cabeça para os lados, pode subir até aqui, o rabo de cavalo não fica no caminho para ela subir a cabeça, pode descer até aqui, tem articulação do braço junto ao tronco que pode subir até aqui, pode girar 360 graus, essa ombreira é bem rígida, fica no caminho, então ela não vai conseguir deixar o braço reto para cima, mas você consegue girar aqui completamente. Temos articulação aqui no cotovelo, essa dos Origins, que eu sempre falo que é bem legal, é simples, mas é bem eficiente, ela pode dobrar e girar para os lados. Temos articulação aqui no punho, que pode girar para os lados, pode subir e pode descer. Temos articulação aqui na cintura, que permite o giro para os lados. Temos a articulação aqui das pernas junto ao quadril, pode abrir bastante, tem uma grande abertura aqui de pernas, além de também poder ir para frente e ir para trás, não atrapalha então nem a construção aqui, a escultura desse quadril. Temos articulação simples aqui no joelho, parecida com a do cotovelo, que além de dobrar também gira para os lados. Temos corte na bota e aqui no calcanhar, pode descer bastante, pode subir e tem aquele joguinho para os lados que, como eu sempre falo, facilita bastante aí na hora de você deixar a figura em pé, colocar em poses, seja em poses estáticas ou dinâmicas para você expor. É muito interessante, é bem legal. Toda figura de ação devia ter esse tipo de articulação nos calcanhares. Vamos falar agora dos acessórios. O primeiro que a gente cita aqui é esse cetro de serpente, o cetro de Ka, né? Ganhou esse nome aí com o tempo, igualzinho ao que veio com a Tila lá da Wave 1, lá do comecinho, só que aqui em uma cor verde. É um item que normalmente acompanha a personagem mesmo. Além disso, temos aqui também uma espada. Olha só que interessante. Essa espada aqui é da Tila 2000X. Reaproveitaram, já tinham construído, já tinham feito essa base aqui para a Tila do pack da Zoar, e aqui reaproveitaram também nesse tom verde. Por que no tom verde? Porque a figura da Tila serpente da linha 2000X vinha com esses acessórios, que eram os acessórios que acompanhavam a Tila mesmo, só que na cor verde, diferente do padrão que tinha antes. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, e a gente sempre curte fazer isso aqui nos nossos vídeos para a gente ver aí o que as figuras têm de semelhante, o que elas têm de diferente. E aqui a gente está trazendo a Tila Cobra ao lado da versão original da personagem que saiu lá no comecinho da linha Origins, lá na Wave 1, para a gente ver o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente. Eu tirei inclusive a armadura de cobra que vem com essa aqui, para a gente ver os detalhes, inclusive aquilo que eu falei. Aqui a gente pode ver aqui o torso, a escultura é completamente diferente das duas personagens, as botas também, o rosto, né, a cabeça aqui também. O que elas compartilham basicamente são as pernas aqui e os braços. E obviamente aqui o cetro, né, só estão em cores distintas. Essa aqui vem com uma arma diferente dessa aqui. Seria legal se essa aqui viesse com o escudo também. Verdinho, podia ser da mesma forma, para ela ter um acessório, já que ela tem como guardar a espada nas costas, né, dava para deixar o cetro e o escudo na mão também. Mas de qualquer maneira, estão aqui as duas, uma do lado da outra, a gente vê as diferenças entre elas, e é uma pena mesmo que a Mattel não chegou a fazer essa Tila aqui na coloração normal, na forma humana dela. Se fizesse, eu acho que ia ser a Tila definitiva da coleção Origins para muita gente. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review da Snake Tila
da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figurinha que eu devo dizer para vocês que me surpreendeu positivamente. Eu não dava nada para essa figura aqui, eu achava que ela era a figura mais preguiçosa dessa wave, que era nada mais do que um repaint bem dos mal feitos da Teela original ou da Teela lá do pack da Zoar, quando na verdade eu descobri que ela tinha muito mais coisas escondidas, né? Essas bases novas que utilizaram para ela, a pintura, né, que tá além do que a gente vê no padrão dos Origins, seja na questão aí dos detalhes da roupa dela, dos braceletes, da tiara e tudo mais, mas também especialmente por conta dos detalhes da pintura na pele. Tem muito mais pintura do que a grande maioria das figuras Origins aqui. Então, teve um certo esforço da Mattel aqui sim para construir essa personagem, que inclusive faz referência a uma personagem que eles mesmos já fizeram na linha de figuras de 2002. E lá sim era um repaint simplesmente da Teela que tinha originalmente saído. Aqui tiveram até um esforcinho a mais para fazer uma versão 2000X da Teela. E aí transformaram ela em serpente, né? Pena que não saiu a versão humana dela mesmo. Se você se interessou por essa figura, ficou surpreso com ela da forma como eu fiquei, ela tá fácil de achar, tem muita gente vendendo ela aí no e-commerce, você pode encontrar em lojas virtuais aí, o pessoal vendendo aí nas plataformas, seja vendedor secundário ou as mesmas lojas, né? Como foi o meu caso aí, aproveitei uma promoção lá da Pens and Dolls, o tio Tadeu lá mandou a figura, chegou super certinha aqui, super bem embalada, e é uma figurinha que eu gostei pra caramba, surpreendeu-me mesmo, gostei bastante aí de ter colocado essa Teela aqui na minha coleção, vai ficar lá junto dos Snake Man, fora que tem uma referência realmente com o desenho de 2002, né, por conta de ter saído aquela figura também, na animação o King Hiss transformava a Teela, o mentor, se não me engano o Mekaneck também, em homens serpentes, né, e a Teela era uma das que se tornava lá uma serva do King Hiss. Então é interessante, tem a ver, faz parte do cânone Motu, vamos assim dizer, a Teela ter passado por essa transformação de mulher serpente, e é legal ter ela aqui então nessa versão na coleção. Ok? Se você se interessou, vou desejar boa sorte na caçada aí, tomara que você encontre uma promoção legal como foi o meu caso, também encontrei. Vou deixar o link aqui, inclusive, de onde eu comprei, se ela ainda estiver disponível, porque o precinho estava muito camarada, acho que muita gente saiu comprando aí. Mas sei também que ela é uma figura que não tem tanto apelo com o pessoal aí. Se você é um comprador esporádico, queria uma Teela para representar Mestres do Universo na coleção, acredito que essa aqui não vai ser muito o que você esteja procurando, você vai querer a forma humana dela, né? Mas essa aqui, para quem curte os personagens de 2002, quem curte o desenho animado de 2002, é uma grande referência, uma figurinha com certeza recomendada aqui no Classic Edition Toys, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço quem pôde nos assistir até esse momento. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeo reviews toda semana aqui postados no nosso canal, e se por acaso gostou, além de deixar a inscrição, deixe um comentário também, compartilhe com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, é interessante, que merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma, e eu também fico tendo aí um feedback, um retorno de vocês para saber se o conteúdo está agradando ou não. Beleza? Conto com a ajuda de vocês aí, vou me despedindo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!